Muito bem, pessoal. Vamos ver então agora cálculo diferencial integral 1, regras de derivação. A ideia de hoje é que vocês aprendam derivadas de funções trigonométricas. Muito bem. Então, falando sobre derivadas trigonométricas, nós vamos utilizar a regra de que f de x é seno de x e a derivada de seno de x é cosseno de x. Vocês vão usar, na verdade, tabela. Todas estão aqui, do número 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ó. Todas essas aqui são derivadas trigonométricas, tá ok? Então vamos fazer lá alguns exemplos aqui. Derive y é igual a x ao quadrado seno de x. Bom, primeiro isso aqui é um produto. Se é um produto, eu vou usar a regra lá que y é u vezes v, então vai ficar u' vezes v mais v' vezes u. Então, se y é u vezes v, y' é u' vezes v mais uv'. Então, primeira pergunta, quem que é u? U para mim vai ser x ao quadrado. U', derivada de x ao quadrado, é potência? Não, olhando a potência. Potência cai o n, fica n menos 1. Então vai ficar aqui cai o 2, vai ficar x elevado a primeira. A outra parte não precisa ainda, né? Na próxima aula, a regra da cadeia, nós vamos ver. E quem que é v? v é seno de x. Se nós olharmos lá, a derivada de seno de x, que é seno de u, é u'. Por enquanto, não precisa calcular u', lembra, né? Só na regra da cadeia. Cosseno de u. Então, aqui eu vou ter v' vai ser cosseno de x. Então, y' vai ser u', 2x, vezes v, que é seno de x, mais u, que é x ao quadrado, vezes v', que é cosseno de x. Acabou. O que você pode fazer aqui é colocar o x em evidência. X que multiplica 2 seno de x, mais x cosseno de x. Só isso. Derive f' de x é secante sobre 1 mais tangente, e a pergunta é para quais valores de x o gráfico f tem reta tangente. Se ela é horizontal, é porque f de linha de x é igual a zero, né? Então, o primeiro ponto é calcular f'. Bom, se isso aqui é y, né? Se y é u sobre v, então y' é de acordo com a regra, lá, u sobre v, u' v, mais v' u sobre v ao quadrado. Então vai ficar, na verdade, u' vezes v menos u' sobre v ao quadrado. De novo, quem que é u? U é secante de x. Quem que é u'? Derivada da secante. Vou olhar na tabela. Derivada da secante é u'. Esquece u' por enquanto. Secante vezes tangente. Então vai ficar secante de x vezes tangente de x. Quem que é v? v é 1 mais tangente de x. Quem que é v'? Derivada de 1 é zero, derivada da tangente, olhar na tabela. Derivada da tangente é secante ao quadrado de u, no caso, secante ao quadrado de x. Portanto, a minha f' de x vai ser u' vezes v, secante de x vezes tangente de x, que multiplica v, que é 1 mais tangente de x, menos u. U é secante de x vezes v', que é secante ao quadrado de x. Só colocar uma linha aqui para poder separar essa parte aqui, né? Para nós vamos poder derivar. Tudo isso aqui sobre v ao quadrado, e v ao quadrado é 1 mais tangente de x, tudo isso aqui ao quadrado. Portanto, a f' de x é essa aqui. Eu posso até fazer o cálculo aqui agora, ir lá e fazer simplificações, mas não é necessário, né? Por quê? O que está pedindo para mim aqui agora é para que eu, de fato,
determine quando isso aqui é zero. Então basta agora igual a zero e calcular os valores e pronto, não tem mais segredo para poder resolver, né? Então, se eu quero igualar isso aqui a zero, eu coloco que zero é filhinha de zero, essa filhinha tem que ser zero. Então, eu vou colocar aqui zero, zero é igual a secante de x vezes tangente de x vezes aquele valor. Ó, eu tenho secante para colocar em evidência aqui, né? Eu vou colocar aqui secante de x em evidência. O que ficou aqui? Ficou aqui dentro tangente vezes 1, então é tangente de x. Ficou tangente vezes tangente mais tangente ao quadrado de x. E aqui ficou menos secante ao quadrado de x. Canetinha. Secante ao quadrado de x. Tudo isso aqui sobre 1 mais tangente de x ao quadrado. Bom, vamos usar algumas regras aqui agora. Eu tenho tangente, tangente ao quadrado e secante. Se eu olhar na nossa tabela anterior lá, aqui não tem identidade trigonométrica, né? Eu vou ter que usar uma identidade trigonométrica. A identidade trigonométrica que eu vou usar aqui é que tangente ao quadrado de x, olha lá, vou escrever aqui, tangente ao quadrado de x, ela vai ser igual a secante ao quadrado de x menos 1. Tá? Então, tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado menos 1. Então, agora eu vou, essa aqui é uma identidade trigonométrica, eu vou dizer que 0 é igual a secante de x que multiplica. A tangente de x continua, tangente de x. No lugar de tangente ao quadrado, eu coloco secante ao quadrado menos 1, mais secante ao quadrado de x menos 1, menos secante ao quadrado de x. Tudo isso aqui sobre 1 mais tangente de x ao quadrado. Essa secante corta com essa secante. Então, 0 é igual a secante de x, que multiplica tangente de x menos 1, sobre 1 mais tangente de x. Bom, 1 mais tangente de x ao quadrado aqui, se eu passar para o outro lado multiplicando, vai ficar 0 vezes 0 é 0 mesmo, né? Então, importa que essa secante de x, que multiplica tangente de x menos 1, é que seja 0. Para esse aqui ser 0, o que eu posso fazer então? Simplesmente, ou a secante de x é 0, ou tangente menos x é 0. Então, secante de x é 0, ou tangente de x menos 1 é 0. Bom, quando que a secante é 0? Secante não é 0 nunca. Então, aqui não tem essa possibilidade. E tangente menos 1 ser 0 é porque a tangente de x é 1. Isso aqui vai acontecer quando o meu ângulo for π sobre 4. Então, quando o x for π sobre 4, a tangente π sobre 4 é 1. Ou arco tangente de 1 é π sobre 4. Portanto, isso aqui vai acontecer quando x for igual a π sobre 4 ou seus múltiplos, né? Na verdade, só basta uma resposta, não preciso colocar mais que uma, não. Exemplo 3. O exemplo 3 ele vai falar assim para nós. Um objeto na extremidade de uma mola vertical é esticado 4 centímetros, além de sua posição no repouso e solto no tempo t igual a 0. Veja a figura 5. A figura 5 é essa aqui. Ó. Tem aqui uma parede, né? Um teto, na verdade. Eu tenho aqui uma mola. E no final dessa mola eu tenho um peso. E aqui existe uma reta, que é um tempo. E aqui vai ser 0. Aqui a estação de repouso é 4. Isso aqui é em segundos, tá certo? Essa aqui
aqui é a figura 5. Então, fala assim para nós. Um objeto de extremidade de uma mola vertical é esticado 4 cm, estiquei 4 cm, além de sua posição de repouso, e solto no tempo t igual a 0, diretor da figura 5. Observe que o sentido positivo é para baixo, está aumentando para baixo, e sua posição no tempo é t. SF de t menos 4 cosseno t. Encontre a velocidade e aceleração. Bom, eu sei que a velocidade é variação do espaço. Sempre quando carrega demora um pouquinho, tá? É variação do espaço pelo tempo. Então, basta eu derivar essa função. SF de t, então eu quero saber quem que é f' de t. Derivado de 4 cosseno de t é 4, derivado de cosseno é seno de t. 4 seno de t. Só que o derivado de cosseno é menos seno, portanto vai um menos aqui na frente. E a aceleração é a derivada da velocidade pelo tempo. O menos 4. Continua o derivado de seno é cosseno, então é menos 4 cosseno de t. Então, como eu quero que o meu objeto oscile em 4 centímetros, eu tenho que o período dele vai ser quanto? O 4 aqui, né? Ou seja, o S é 4 centímetros. Então, se o S é 4 centímetros, o período vai ser cosseno de t, porque o período é 2π. Como o período é 2π, então eu tenho que o meu tempo vai ser 5. Ele quer só saber a velocidade e a aceleração, então a velocidade está aqui, a aceleração está aqui, e ele não pede, ele fala quando o tempo é 0. Então, quando o tempo é 0, eu posso dizer que a velocidade é menos 4 seno de 0, que é 0. E a aceleração vai ser menos 4 cosseno de 0, que é menos 4. Então, a aceleração é menos 4. Unidade foi dada, o tempo é segundo e a distância é em... não foi dado. Mas imagine que seja em metros, vai ser metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, essa aqui vai ser a nossa aceleração e a nossa velocidade. Tá certo? Muito bem. Exemplo número 4. Encontre a 23ª derivada de cosseno de x. Bom, aqui é só ir fazendo, né? F' de x é a primeira. Derivada de cosseno menos seno. A segunda derivada, derivada de menos seno é menos cosseno. A terceira derivada, derivada de menos cosseno é seno de x. A quarta derivada de x, derivada de seno é cosseno. A derivada quinta de x é a derivada de cosseno menos seno de x. A derivada sexta de menos seno é menos cosseno. Olha o que aconteceu aqui. Começou a repetir. Então, eu tenho aqui primeira, segunda, terceira, quarta. Repetir de novo, não? Primeira, segunda. Posso continuar dizendo se quiser. Então, quando for primeira derivada ou quinta derivada, é menos seno. Quando for segunda derivada ou sexta derivada, é menos cosseno. Veja que, se eu dividir aqui 1, primeira derivada, né? 1 por 4, resto 1. Se eu dividir 5 por 4, dá 1 e o resto é 1. Se eu dividir 2 por 4, dá 0 e o resto dá 0 e o resto é 2. Se eu dividir, aqui dá 0 e o resto é 1. Se eu dividir 6 por 4, dá 1 e o resto é 2. Se eu dividir 3 por 4, dá 0 e o resto é 3. Se eu dividir o próximo ali, seria 7 por 4, dá 1 e o resto é 3. Então, olha só, resto 1, resto 2, resto 3, resto 4. Então, basta dividir 27 por 4. 27, 28 seria 8, 28 seria 7, é 6. 6 vezes 4, 24, o resto 3. Se o resto é 3,
é a mesma resposta aqui, o resto 3, ou seja, seno de 3. Então, f27 de x vai ser seno de x. Então, a partir do momento que eu conheço a regra, eu não preciso fazer todas elas, basta eu ir lá e resolver, tá certo? A 27ª é seno de x. Exemplo número 5. Calcule o limite de seno de 7x sobre 4x. Bom, se eu colocar zero aqui, vai ficar seno de 0 sobre 0. Seno de 0 é 0, sobre 0 é 0, indefinido. Quando dá essa definição, eu posso aplicar L'Hopital. Aplicar L'Hopital quer dizer que eu tenho que derivar todas elas. Então, eu vou ter limite de x tendendo a 0 de seno de 7x sobre 4x. Aplicar L'Hopital indica L'Hopital e resolve. Limite de x tendendo a 0, derivado de seno de 7x, agora sim, né? Derivado de seno de 7x, como é que vai ficar aqui? Vai ficar 7 que multiplica cosseno de 7x sobre 4. Agora eu posso colocar 0, então vai ficar aqui 7 quartos vezes cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, então de 7 quartos vezes 1 é 7 quartos. Tá? Ah, mas eu não aprendi a fazer isso aqui. O que eu usei aqui? Eu usei a regra da cadeia. A regra da cadeia eu não aprendi ainda. Então, o que eu vou fazer? Quando eu for aplicar a regra de L'Hopital aqui, antes de aplicar a regra de L'Hopital, eu vou fazer o seguinte. Apliquei uma regra que vocês não aprenderam ainda, né? Então, eu tenho aqui limite de seno de 7x sobre 4x, quando x tende a 0. Eu posso fazer o 7 aparecer aqui, né? Isso aqui vai ficar igual a limite de seno de 7x sobre 4x, que multiplica 7 sobre 4 vezes 4 sobre 7, certo? O que acontece aqui? Esse 4 cancela com esse 4. Quando esse 4 cancela com esse 4, esse 7 sobe. Então vai ficar aqui quando x tende a 0. Então vai ficar 7 quartos do limite de seno de 7x sobre 7x. E quando aqui é igual, né? Isso aqui é 1. Portanto, isso é 0. Esse eu já aprendi. Esse aqui vai ser 7 quartos vezes 1, que é 7 quartos. Então, quando aqui os dois valores são iguais, isso aqui tende a 1, certo? Então, muito bem. Exemplo 6, calcule limite de x cotangente de x com x tende a 0. Então, esse aqui eu posso escrever aqui, limite de x tendendo a 0 de x que multiplica cotangente é cosseno de x sobre seno de x. E aqui eu posso fazer assim, eu posso multiplicar por x sobre x que é 1. Por que eu quero fazer isso? Porque agora eu posso cancelar esse x com esse x e eu fico com limite de x tendendo a 0 de cosseno de x sobre seno de x sobre x. Eu posso escrever limite de x tendendo a 0 de cosseno de x dividido por limite de seno de x sobre x quando x tende a 0. Esse aqui é 1, então vai ficar limite de x tendendo a 0 de cosseno de x sobre 1, e posso colocar o 0 agora. Cosseno de 0 é 1. Portanto, a resposta é 1 para esse aqui. Muito bem. Exercício para vocês agora aqui, do 1 ao 16, do 39 ao 48. Vejam que aqui tem a parte em português, a parte em inglês. A parte em inglês pode ser alguns exercícios diferentes, então eu recomendo que vocês resolvam por aqui. O texto é o mesmo que vocês encontram do lado esquerdo, certo? Vocês resolvam esses exercícios
Sempre lembrando que quando você tiver um limite de um seno de um θ sobre o θ, quando θ tende a zero, esses dois valores aqui sendo iguais, esse aqui tende a 1, ok? A ideia dessa semana era resolver derivada pela tabela novamente. Espero que vocês tenham entendido. Nos encontramos na nossa live para a resolução e para a explicação melhor desses detalhes, dúvidas que vocês possam ter. E até logo, então, pessoal. Um abraço.